E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Aço e vamos palpitar agora a 16ª rodada do Brasileirão. Segue com a gente. Segue com a gente, já sabe, deixa o like aí que ajuda demais e participa com a gente, né? Com os palpites de vocês. É isso aí. Se inscreve se for novo aqui, se inscreve no Instagram também, dá uma moral pra gente. Editor, solta a vinheta. Galera, sempre bom lembrar que não estamos para dar dicas de apostas. A gente traz aqui um pouco do que a gente acha, um pouco de estatística, vocês participam com a gente, é isso. É isso. Rodada passada, né, Felipe? Uma rodada bem diferente também. Nossa, o Brasileirão tá muito difícil. Já é muito difícil, não é desculpa. Sim. Mas esse ano tá bastante difícil, bem equilibrado. Você mostra a tabela ali, né? Muito de times com a mesma pontuação, quase ali. Enfim, pode ter acertado quem vencia, quem perdia, quem empatava, mas cravar mesmo, cravamos nenhum. Então, placar passou longe, né? É isso. Inscrito nada também, né? Nada, ninguém mandou nada, então segue o barco aí, né? Aí, vamos esquecer. Nossa disputa segue do mesmo jeito, nada mudou nessa rodada. Nada mudou, então continua ganhando, tá bom. Atlético Mineiro e Mirassol, filho. Vou de 1-1. Vou de 2-1 Atlético Mineiro. Show de bola. Atlético Mineiro aí, 3 jogos sem vitória, com 2 empates e 1 derrota. Últimos 4 jogos, todos eles com gols pros dois lados. No Brasileirão só tem 1 vitória nos últimos 5 jogos. Mirassol, 5 jogos sem derrota, mudou, né? Pouquinho a situação, pois é. Nesses 5 jogos aí foram 4 vitórias e 1 empate. Então, outro Mirassol. No Brasileirão teve uma sequência, chegou, né? Tem uma sequência de 7 derrotas seguidas. E agora, né, com esse novo Mirassol, nos últimos 4 jogos, 1 derrota, 1 empate e 2 vitórias. Só tem, aí vem um ponto negativo, só tem 1 vitória fora de casa nesse campeonato. Nesse equilíbrio 1-1. Cara, tem que achar equilíbrio, mas vou de Atlético Mineiro em casa. Eu acho que eu tô indo muito no Atlético Mineiro em casa, então, enfim, tô me lascando, né? Mas, enfim, vou de Atlético Mineiro jogando em casa, realmente pontua mais em casa do que fora. E o Mirassol, apesar da melhora que tem no campeonato, não tá bem na Libertadores, não confio muito pelo fator fora de casa. Então, unindo tudo isso, 2-1 Atlético Mineiro, até pelo fator que você falou de ter ambos marcando. Internacional e Vasco. Cara, eu vou de Inter 2-1. Cara, eu vou com você também, 2-1. Jogo difícil. Inter aí, últimos 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Momento bom. No Brasileirão só tem 1 derrota nos últimos 9 jogos. E aí vem um ponto negativo até diferente. Nos 8 jogos que teve como mandante no campeonato, só venceu 2 vezes. Né? Realmente difícil de entender. Vasco, 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates. 3 dos últimos 4 jogos com gols para os dois lados, como a gente sempre acha, né, que vai acontecer. Nos 7 jogos aí que teve fora no campeonato, aí sim, ponto muito mais negativo do que o do Inter, ainda não venceu. Com 4 empates e 3 derrotas. Por isso, por o Vasco ser um visitante muito ruim no campeonato, eu vou de Inter 2-1. É isso, mano. Vou também. Pensei em colocar 1-1, mas realmente a fase do Inter é muito boa, como a do Vasco também. Mas a fase do time é muito boa, a torcida indo pro estádio, jogando em casa, animada, pesa muito a favor, e o que pesa contra o Vasco realmente esse fator fora de casa. E ainda tem um agravante que tem muito desfalque para esse jogo. Tem o Thiago Mendes que não joga, que é o melhor jogador do time, então acho que o jogo fora de casa é aquele jogo que pode perder, entre aspas, né? Sim. Vamos lá, Fluminense e São Paulo. Jogão, vou de Fluminense 2-0. Flusão 1-0. Beleza, Fluminense aí 3 jogos sem derrotas, com 2 empates e 1 vitória, porém nos últimos 5 jogos só venceu 1. No Brasileirão vem de 2 jogos seguidos sem vencer, sofrendo 2 gols em cada partida. Ponto positivo, né? Esse sim sabe aproveitar o fator mandante. Das 8 vitórias que tem no campeonato, 6 foram em casa. Muito bom. São Paulo, 5 jogos sem vitória, com 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 2 jogos, só nos últimos 2 jogos já sofreu 6 gols. Então realmente um momento muito ruim. E fora aí, no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas. Então tudo favorável para o mandante, 2-0. É isso, cara. Tudo favorável, mas eu vou com o pé no chão ainda, né? O Fluminense deu uma caída no campeonato e tudo mais. Mas realmente jogando em casa é muito forte. 1-0. Pega o São Paulo, que foi eliminado da Copa do Brasil. De novo, vou ter que mandar embora. Aquela crise que não vai ter fim. Chega um novo técnico aí, pode ficar animado. Mas eu vou de Fluminense 1-0 jogando em casa. É isso. Palmeiras e Cruzeiro. 1-1. 2-1 Palmeiras. Cara, é difícil não pensar na vitória do Palmeiras, né? Se não for pra pensar na vitória, acaba sendo um empate. Eu pensei no empate, mas vamos lá. Palmeiras, 16 jogos sem derrotas, líder do campeonato, invicto como mandante no Brasileirão. Basicamente isso, né? Só isso. Não precisa acrescentar muita coisa. Cruzeiro, 2 vitórias seguidas e 3 jogos sem derrotas. Só sofreu 1 gol nesses últimos 3 jogos. Nos últimos 5 jogos fora, entre Brasileirão e as Copas, 3 vitórias e 2 empates. E aí um detalhe, né, que pesa ainda mais contra o que eu falei. Nos últimos 5 confrontos diretos com o Palmeiras jogando em casa, 1 empate.
e 4 vitórias. Eu fui nesse empate, né? Contra 4 vitórias. Mas, enfim, algo me diz que vai ser um jogo bem disputado, então fui de 1-1. Aquele 1% vagabundo, né? É ele. É isso. Eu vou de Palmeiras 2-1 pelo fator casa, pelo fator de estar embalado no Brasileiro. Apesar do Cruzeiro, que realmente todo mundo sabia, né? Que o Cruzeiro ia começar a despencar, ia subir na tabela. Mas realmente a fase é muito boa, o time está jogando bem melhor, com o técnico novo aí. Mas eu vou de Palmeiras 2-1, que eu acho que vai ser um jogo bem movimentado. Tomara que seja. Santos e Curitiba. Santos 2-0. 1-1. Vamos lá, Santos 2 vitórias seguidas, as duas por 2-0. Uhum. E 7 jogos sem saber o que é perder. Porém, desses 7 jogos, 5 empates. Né? Como tem sido aí a campanha do Santos com muitos empates. No Brasileirão, jogando em casa, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e só uma derrota. Nesse momento já está até fora do Z4, já que conseguiu uma sequência melhor aí no campeonato. Pega o Coxa, que está 5 jogos sem vencer, só uma vitória nos últimos 10 jogos. Incrível. Nos últimos 4 jogos fora de casa, 3 derrotas e um empate. Acabou. Acho também um jogo favorável para o mandante, então 2-0. Acabou, o Curitiba parece que acabou aquele embalo, principalmente fora de casa. Sim. Mas eu ainda continuo, cara. Eu acho que eu sou muito, enfim, cismo demais, né? Acredita muito, né? Não continuo não confiando muito no Santos, mesmo jogando em casa, sempre muito forte. E o Curitiba, eu tô com aquela imagem ainda do Curitiba no início do campeonato, mas realmente parece que cada vez mais tá ficando difícil repetir aquilo. Mas vou de 1-1, porque não confiei no Santos jogando em casa, mesmo sendo favorito. Bahia e Grêmio. Bahia 1-0. Bahia 2-1. Beleza, Bahia e 6 jogos sem vitória. Pois é, a gente sempre coloca a vitória no mês. Né? Pois é, a gente tá insistindo no Bahia, o Bahia não tá, né, cooperando. 6 jogos sem vitória, com 4 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 jogos aí, todos com gols pros dois lados. Então, né, você foi nessa. Sim. Eu já contrariei a estatística. No Brasileirão, 4 jogos sem saber o que é vencer, com 2 empates e 2 derrotas. E esses 4 jogos aí do Brasileirão, sofrendo 2 gols em cada partida. A defesa não vem bem. Últimos 3 jogos como mandante no campeonato, 2 derrotas e 1 empate. É tranquilamente o pior momento do time na temporada. Pega o Grêmio, que só tem uma derrota nos últimos 7 jogos. Nos últimos 12 jogos, só um time marcou. Muito interessante isso do Grêmio. Quase não tem gols para os dois lados. Como visitante no campeonato, nos últimos 8 jogos, ou melhor, nos 8 jogos que teve, né, fora, 3 empates e 5 derrotas. Fora de casa manda muito mal. Com só 4 gols feitos e 11 sofridos. Por isso, né, com o Grêmio sendo um visitante tão ruim, ainda confio no Bahia mesmo na fase ruim, 1-0. É isso, mano. Foi igual você, diferença, eu coloquei gol para não desmarcando. Realmente o Grêmio em casa é muito forte. Até uma derrota que foi o último jogo contra o Flamengo, mas fora de casa o time perde bastante, mas costuma empatar alguns jogos também, pode surpreender o Bahia, que não vem num momento muito bom. Mas mesmo assim, vou de Bahia 2-1, vou jogar em casa. Botafogo e Corinthians. 2-2. 0-0. Caramba, totalmente. Bem parecido, né? Pelo menos os dois foram de empate. Vamos lá, Botafogo 2 jogos sem vitória, né? Eliminação aí na Copa do Brasil inesperada. Porém, últimos 13 jogos só perdeu 2 vezes. No Brasileirão já são 3 jogos seguidos aí sem vitória. E em casa aí no Brasileirão, dos 6 jogos só venceu 2 vezes. Não tem aproveitado tão bem o fator casa. Corinthians, 2 vitórias seguidas, só uma derrota nos últimos 11 jogos, melhorou muito, né? Incrível esse começo de trabalho do Diniz, que não é novidade, mas realmente está dando muito certo. 3 dos últimos 4 jogos, gols para os dois lados. No Brasileirão só tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Ponto negativo, que na verdade é um histórico que vem antes do Diniz, né? Vamos deixar claro, é que como visitante no campeonato só tem uma vitória. Nesse equilíbrio eu vou de 2-2. Então, nesse equilíbrio eu vou mais equilibrado ainda, 0-0 na minha opinião. O Botafogo, apesar de no Brasileirão ter melhorado um pouco, ter essa questão da eliminação aí para a Chapecoense, que pesa demais ali, o elenco e tudo mais, não sei como é que vai vir, se vai vir animado para esse jogo. E pega o Corinthians, que vem levando um pouco os jogos também, o Diniz acertou a defesa do Corinthians e tudo mais, então é aquele placar que a gente acha que vai ser e não vai ser, mas a gente coloca assim mesmo. 0-0. Chapecoense e Remo. 1-1. Vamos lá, 1-1 também. Beleza. Chape, últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, né? Somando as competições. Vem animado pela Copa do Brasil, claro, sempre dá uma moral. A vitória da forma que foi para cima do Botafogo. No Brasileirão, aí sim, né? Outra vida, outra infelizmente. Coisa, né? 13 jogos sem vitória. Ou seja, em resumo, só venceu na primeira rodada. Basicamente isso. Últimos 4 jogos aí no Brasileirão, gols para os dois lados. Remo, últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, né? Outra coisa também, outra fase. Esses últimos 4 jogos também, gols para os dois lados. Só tem 2 vitórias em 15 jogos do Brasileirão, apesar desse momento melhor, né? Esse recorte aí mais recente. Nos 2 confrontos que eles tiveram no ano passado, 2 empates e 1-1. Então, repeti aí mais um. É isso, mano. Rimou. É isso. 1-1.
né? Entendeu? Entendi. Rimei. Parece que não tinha entendido. Foi um beatbox. Ah, beleza. 1-1 também, eu acho que o Chapecoense está vivendo um momento melhor, mais animado, né? Como eu acabei de falar, tirou o Botafogo da Copa do Brasil, o time anima demais, fica confiante de em casa repetir um placar desse, mas pega o Remo que vem atrapalhando muita gente, vem melhorando seu futebol também. Então, nesse equilíbrio aí, 1-1. Bragantino e Vitória. Bragantino 2-1. Que é um de novo junto. Então vamos embora. Vai dar bom. Vai dar certo, com certeza. Bragantino 2 derrotas seguidas, sofrendo 2 gols em cada partida. Nos últimos 5 jogos em casa no Brasileirão, 3 derrotas e só 2 vitórias. Vitória, 5 jogos sem perder, com 2 empates e 3 vitórias. 5 dos últimos 7 jogos com gols para os dois lados. No Brasileirão só tem uma derrota nos últimos 6 jogos. Porém, no Brasileirão só venceu jogando em casa. Quando vai para o outro lado, fora de casa, já são 7 jogos com 3 empates e 4 derrotas. Vitória também vem muito animado pela Copa do Brasil, mas por esse desempenho como visitante, eu vou de Bragantino 2-1. É isso, mano. Pensei em colocar 1-1, porque o Bragantino também não dá tanta confiança assim como mandante. E o Vitória vem muito bem, vem embalado. Mas realmente, como visitante, não dá pra acreditar demais no Vitória. Então, vou de Bragantino pelo fator casa aí, 2-1. O Vitória também jogou muito contra o Flamengo, se cansou bastante, porque o jogador tá tudo cansado. Sim. Desgastado, na verdade. Vamos lá, então, para fechar, Atlético e Flamengo. Vou de Atlético. Vamos lá, Atlético 1-0. 1-0? Vou de 1-1. Cara, pensei muito no empate também. Não pensei na vitória do Flamengo, que é um jogo muito difícil. Mas vou de Atlético 1-0. Vamos lá. Atlético aí, 8 jogos como mandante no campeonato, 6 vitórias, um empate, só uma derrota. Cara. Tranquilamente um dos melhores mandantes aí do campeonato, como a gente já está acostumado em outras temporadas, né? Com 15 gols feitos e só 5 gols sofridos. Então, além de bons resultados, quase não leva gols. 6 jogos seguidos sem derrota em casa no Brasileirão, só sofreu 3 gols nesses últimos 6 jogos em casa. Pra ter ideia de como é que o time tá se saindo. Pega o Flamengo que depois de 10 jogos sem derrotas, perdeu, né, aí na última rodada, ou melhor, lá na Copa do Brasil pro Vitória, foi eliminado, então é uma derrota que tem peso maior. E como visitante no campeonato, dos seus 8 jogos, são 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Bom visitante. 3 vitórias seguidas, jogando aí fora de casa no campeonato. Nos últimos 5 confrontos diretos, com o Atlético jogando em casa, 2 vitórias para cada lado e um empate. Muito equilíbrio, mas nesse momento eu vou de Atlético 1-0. Muito bom, gostei do seu argumento, mas eu vou de 1-1 nessa partida. Realmente o Atlético é muito forte, mas o Flamengo, apesar da derrota, ser eliminado, continua sendo um time muito forte, mesmo sendo fora de casa, um brasileiro. Então não dá para desacreditar no Flamengo por causa de um jogo só, por causa de uma situação de eliminação. Mas realmente o Atlético Paranaense, nesse caso, é muito forte. Tem o fator sintético também, né, que muda bastante. Então, tudo pode acontecer, mas vou de 1-1. Então é isso, galera. Já sabe, participa com a gente, né, nos comentários, palpite de vocês. Cravou 3, ou seja, acertou 3 placares exatos, avisa lá no Instagram. Ou mais, né? De 3 para cima, né? É isso aí. Tamo junto. Valeu! Valeu!